Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. De fato é uma grande bênção poder vir aqui depois de 11 anos, não é? Estive aqui há 11 anos atrás quando era seminarista, fui recebido por alguns irmãos, creio que a grande maioria ainda está aqui hoje, e agora poder voltar nesta condição, ordenado. Naquela época fui muito agraciado por essa igreja, o carinho que recebi de cada irmão, o que não está sendo diferente agora. Então eu quero agradecer na pessoa do seu pastor efetivo, do seu pastor emérito, pastor Soares, pastor Josué, cada irmão do conselho, por ter nos convidado para estar aqui. É grande a bênção. E eu quero pedir que vocês orem por mim, por minha família e por aquele trabalho ali. Não se esqueçam, incluam na agenda de oração, se já está, perseverem, não é? Orarem por aquele pastor que lá procura servir ao Senhor segundo a graça do próprio Deus, tá bom? Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo número 24. O pastor me pediu que fizesse um texto para o boletim. Eu disse a ele: olha, eu vou tentar resumir. Então, logicamente, as ideias que aqui estão, elas não são todas as que pretendo trabalhar nesta noite, mas dará aos irmãos, pelo menos uma noção do nosso intuito ao falar desse texto. Lucas, capítulo de número 24. Lucas capítulo número 24, verso de número 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, não estavam, ou estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho,
nos falava quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai amado, Filho bendito, Espírito Santo, Trindade augusta, santíssima, bendito seja ao Senhor o teu nome de eternidade a eternidade, pois só o Senhor é Deus. Pai, nós reconhecemos e cremos que tu és o autor desta palavra que é viva, que é eficaz, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Palavra que na ação do Espírito nos regenerou, nos deu uma nova vida, e que por esse mesmo Espírito tem nos santificado, e nós te agradecemos por isto. Mas, Senhor, reconhecemos a despeito da tua grandeza, que somos pecadores, e ainda que redimidos, ó Deus, carecemos da iluminação do teu Santo Espírito. Por isso nós clamamos: ó Deus, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Senhor, concede-me a graça de expô-la com fidelidade ao Senhor, a esta palavra, aos meus irmãos aqui nesta noite, que o faça, ó Deus, com simplicidade, mas com verdade e amor. Trata-nos, Senhor, por meio desta palavra, santifica-nos. Nós precisamos deste alimento, nós precisamos, ó Deus, saciar a nossa fome, fome do Senhor, fome da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo é que nós pedimos, e isso com perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Meus irmãos, a palavra de Deus afirma que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito foi quem o revelou. E esta afirmação que está no Evangelho segundo escreveu João, diz respeito ao fato de que, a despeito de muitas pessoas desejarem ver a Deus, mas não conseguiram, não tiveram esta oportunidade, salvo na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. E quando nós olhamos a Escritura acerca desta verdade, para buscar então fundamento para isso, percebemos que, por exemplo, no Éden, Deus falava com Adão, com Eva, mas não há registro de que eles viam a Deus, mas eles ouviam a voz de Deus, e isso lhes era suficiente. Moisés, que foi um homem também que viveu próximo ao Senhor, que teve vida de comunhão, que foi usado pelo Senhor para libertar o seu povo, também não viu ao Senhor, foi impedido de fazê-lo, e o que restava para ele, e que de fato era importante, era ouvir a voz de Deus. Como estes exemplos, nós temos muitos outros na Escritura, e ficamos a pensar a respeito desta fala do evangelista e apóstolo João. Por que isso é tão importante? Por que foi necessário afirmar isto no seu evangelho, de maneira tal que as pessoas pudessem focar naquilo que de fato é necessário a todos aqueles que não conseguiram ver a Deus e nem conseguirão, até que Cristo volte na sua glória e nos leve consigo. Neste caminho, então, a ser percorrido, o que nos resta? Resta-nos uma coisa: a palavra de Deus, e isso nos deve ser suficiente. O texto que nós acabamos de ler, Lucas 24, esse capítulo, diz respeito ao último estágio, não é, que é o estágio do estado de exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele passou pelo estado de humilhação, quando habitou entre nós encarnado, sofreu, foi julgado, condenado, foi crucificado, morreu e sepultado foi. Ali então encerrou-se o seu estado de
humilhação, mas depois vem o estado de exaltação, que é quando acontece a ressurreição. E logicamente que era uma coisa esperada pelos seus discípulos, mas eles não creram. Então, nos versos de número 1 a 12, nós temos o relato das mulheres que voltam ao túmulo e lá encontram um túmulo vazio, e 2 anjos aparecem a essas mulheres e contam a elas, declaram para elas que Cristo havia ressuscitado, não estava lá mais. Essas mulheres então vão até os discípulos e contam o que ouviram. Mas aí eu queria que você olhasse, por favor, para este capítulo número 24, verso de número 11. Qual foi a reação dos discípulos quando ouviram das mulheres este relato? É dito assim: tais palavras lhes pareciam como delírio, e eles não acreditaram nela. Esses discípulos agora que estão andando para Emaús, vão fazer o que em Emaús, uma vez que eles deveriam estar aguardando o Cristo ressurreto em Jerusalém? E o fato de eles estarem se encaminhando para Emaús revela exatamente a sua incredulidade. Então é nesse caminho para Emaús que o Senhor Jesus Cristo aparece para estes homens, mas convém ressaltar que durante todo esse trajeto, em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo se revelou a eles. Ele se aproximou, ele dialogou, ele explicou a Escritura, mas somente quando ele parou juntamente com esses discípulos, tendo sido convidado por eles, é que ele se tornou então conhecido. Mas veja, por favor, volte seus olhos. Verso de número 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele o quê? Desapareceu da presença deles. A expectativa era de ver o Senhor, mas ele não permitiu que isso fosse algo duradouro. Ora, então, se nós estamos no texto que fala sobre a ressurreição, por que o Senhor Jesus Cristo não se apresentou a eles durante o caminho e foi conversando com eles, tendo sido identificado? Não, Deus não permitiu que tal acontecesse. E mais uma vez nós fazemos a pergunta: por que Cristo não se revelou a esses discípulos? E isso serve exatamente para ressaltar que aqueles discípulos precisavam aprender a importância da centralidade das Escrituras na vida do discípulo, uma vez que eles não teriam, a partir do momento da ascensão de Cristo, mais a sua presença visível, e o que restaria para eles, e que seria suficiente, era tão somente as Escrituras. Então, quando o Senhor Jesus Cristo aparece a estes homens, ele trabalha no coração deles 2 coisas, que eu queria frisar com os irmãos nessa noite. A primeira delas está no verso número 17, que diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Então o Senhor Jesus Cristo percebe, eu creio que pela fala, o que estavam tratando, bem como a aparência deles, que algo os preocupava. Eles não estavam bem. E aqueles homens, diante da pergunta do Senhor Jesus Cristo, diz: e eles pararam o quê? Entristecidos. A pergunta feita pelo Senhor Jesus Cristo, ela foi perscrutadora. Ele conseguiu perceber a fisionomia desses discípulos e identificar que algo estava errado. Uma das formas de nós traduzirmos essa palavra entristecidos seria abatido ou desanimado. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo trabalha na vida dos seus discípulos é o abatimento, pelo fato de não terem visto o Senhor Jesus Cristo ressurgido dentre os mortos. Mas a segunda coisa que ele trabalha é a sua incredulidade. Observe, por favor, que no verso de número 25, o Senhor Jesus Cristo volta-se para esses homens e disse: ó nécios e tardos de coração, para quê? Crer tudo que os profetas disseram.
Então, nessa noite, eu queria que você percebesse quão importante é a Bíblia na sua vida, porque uma vez que esta palavra não ocupe mais esta posição na sua vida, certamente você vai enfrentar a mesma coisa que esses discípulos enfrentaram: abatimento, desânimo e incredulidade. Vamos analisar então a questão do abatimento. Por que eles estavam abatidos? Observe, quando o Senhor Jesus Cristo fala com eles, um deles responde. E eu quero que você atente para o seguinte: primeiro, eles estavam cientes dos últimos acontecimentos, mas não era uma ciência no sentido de dizer, alguém me disse. Não, eles tinham acompanhado todo o ocorrido, de tal maneira que eles puderam explicar pormenorizadamente o que aconteceu e qual era a sua expectativa. Veja comigo, ele diz assim a partir do verso de número 19, ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o que? Povo. Então eles sabiam quem era Jesus, o que ele estava fazendo, o seu ofício, não é? O seu poder que foi demonstrado durante o seu ministério terreno. E mais, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então veja que eles conheciam o Senhor Jesus Cristo desde o seu nascimento até a morte, a ponto de poder explicar a sua pessoa e obra. E eu quero que você atente para o seguinte fato: a palavra usada aqui para explicar no verso número 19 é a mesma que é usada pelo Senhor Jesus Cristo, ou referindo-se a ele no verso número 27, que é expor. Então, o mesmo que Cristo fez com eles, eles fizeram com Cristo. Eles tiveram a capacidade de explicarem, de exporem a Escritura, mas com um detalhe: não creram. Falaram da Bíblia, falaram algo que de fato era verdadeiro, mas não creram. Por quê? Por favor, acompanhem comigo. Ele diz, verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir o quê? Então havia uma esperança. Mas por que essa esperança foi frustrada? Porque já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam e nós não o vimos. Vocês conseguem perceber o que está sendo dito aqui? Eu tenho uma capacidade de explicar a Bíblia, mas porque eu não vi, eu não creio. E o primeiro efeito no meu coração disto é desânimo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, verso de número 24. Diz assim, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum que acreditarei. Mas o Senhor Jesus Cristo aparece aos seus discípulos. Verso de número 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. O mesmo que acabou de dizer, que não cria, porque não tinha visto e não tinha tocado. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, veja, a segunda fala do Senhor Jesus Cristo é direcionada para Tomé.
E diz o quê? Exatamente o que ele havia pedido. Põe o dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega também, põe do meu lado. Mas aí ele repreende a Tomé: não sejas o quê? Incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Mas veja o que o Senhor Jesus Cristo disse: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meu irmão, minha irmã aqui nesta noite, não havia necessidade de ver ao Senhor Jesus Cristo nesse momento, porque os discípulos tinham que crer, mesmo sem ver. Por quê? Porque Cristo falou que aconteceria assim. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são governadas por dois homens que estão no túmulo: Platão e Aristóteles. Um deles, Aristóteles, em resumo do seu pensamento, precisava ter contato com a realidade para que pudesse crer. Daí eu tenho que ter experiência com o objeto. Me parece que muitas vezes nós somos mais discípulos de Platão do que de Cristo. Precisamos tocar, precisamos ter experiência. Não, irmãos, não foi assim desde o princípio. Pois quando Deus falou para Adão e Eva que não comesse do fruto, estava lhes ensinando positivamente, pela obediência, o que era o mal, e não precisava ser o aprendizado pela prática, o ato de comer. Mas eles deram ouvidos à serpente, não creram e experimentaram, e por conta disso nós caímos nele, Adão. Mas sabe qual é o grande prejuízo disso? Não é para o Senhor, é para nós discípulos, que ao invés de crermos na palavra do Senhor e vivermos uma vida pujante, alegre, cheia de esperança, estamos como esses discípulos, desanimados, entristecidos. A pergunta aqui é muito simples: você crê sem precisar ver? Quando nós lemos Hebreus capítulo 11 e vemos ali a galeria dos heróis da fé, o que aqueles homens tinham de tão especial? Fizeram tudo pela fé, mesmo não vendo, mas porque creram na palavra de Deus. Vamos ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Eu queria que você se colocasse no lugar deste herói da fé, Abraão. Vamos ler esse texto tentando pôr-nos neste local. Gênesis capítulo número 12, verso número 1. Veja bem, Deus não aparece a Abraão, fala com ele, ele não vê. E o que diz? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele via essa terra? Não. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Mas cadê os filhos? Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? Mas o que aquele homem fez? Verso 4, que a gente por vezes não lê. Diante da palavra, partiu
pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E o que animava Abraão nessa jornada? Lembrar das palavras de Deus. Lembrar das palavras de Deus. Aqueles discípulos em Emaús representavam o corpo de discípulos que, mesmo sabendo explicar a Bíblia, não criam nela como deveria. Querido irmão, eu leio esse texto com muito temor, porque tal pode se dar comigo e com qualquer um dos irmãos. Falar, explicar, mas no fundo, um desânimo nos consome, porque precisamos ver para crer, quando na verdade precisamos crer para ver. Uma das áreas que Deus tem me dado a graça de trabalhar é no aconselhamento bíblico, e essa é uma tarefa de todo pastor. Mas o que eu tenho percebido, irmãos, é que o desânimo na vida dos crentes, na grande totalidade dos casos, está relacionado com o fato de que eles precisam ter experiência com as coisas para crer no que Deus já falou na sua palavra. Parece que a palavra de Deus não lhe é uma garantia, e nos esquecemos de que Ele é fiel para com o que falou, que prometeu, que disse. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, afirmou que as suas palavras não passariam, mas se cumpriria. E Ele disse aos seus discípulos: eu vou ressuscitar. Mas eles não creram enquanto não viram. Portanto, eu queria que você olhasse a sua vida e veja se esse desânimo não está relacionado com este fato. É fato que depois o Senhor Jesus Cristo apareceu aos discípulos, e era necessário, porque seria uma das credenciais apostolares, mas nesta ocasião bastava apenas crer na palavra, e o desânimo seria dissipado. O que Deus tem falado para você que você não viu, mas tem que crer e não está conseguindo? Para isso é necessário que nós de fato conheçamos a palavra de Deus, a fim de que não nos equivoquemos nos textos, na interpretação dos mesmos, e saibamos de fato o que é que Deus tem nos prometido. E se assim fizermos, temos a garantia de que o nosso desânimo será dissipado, porque cremos na palavra de Deus. Então a primeira coisa que o Senhor Deus trabalha no coração dos discípulos é o desânimo. Como? Fazendo-os entender a palavra. Não era necessário ver, mas era necessário crer. A segunda coisa que ele trabalha na vida dos discípulos é a questão da fé. Veja que o verso número 25, o Senhor Jesus diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O Senhor Jesus usa duas palavrinhas aqui que são muito importantes. A primeira delas, nécio, que pode ser também traduzida por tolo, diz respeito àquela pessoa que tem dificuldade de entender o que lhe é óbvio. Veja bem,
Aquilo é óbvio, está diante dos seus olhos, mas você não consegue entender. Mesmo que você explique. Mas a segunda palavra utilizada por Jesus Cristo fala de tardo, ou seja, é aquela pessoa que deveria estar usando todas as suas faculdades para entender a palavra e aplicar a sua vida, e eles não estavam fazendo. E essa expressão aqui está em tom de repreensão. E eles estavam sendo necios e tardos com relação a quê? A crerem na palavra. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui da incredulidade dos seus discípulos. E talvez você diga, não, como isso é possível? Aqui está. E esses homens, mesmo tendo a capacidade de entender, de explicarem, não tinham a capacidade de crer. E aqui mais uma vez um outro aspecto que está relacionado com a nossa própria vida: fé. Lembremos, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é importante que aquele que tem fé creia que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então o Senhor Jesus Cristo estava trabalhando essa questão no coração dos seus discípulos, porque ele entendia que um discípulo deve crer irrestritamente na palavra do Senhor, ainda que não veja. De maneira que o Senhor Jesus Cristo reporta esses discípulos ao conteúdo da escritura da época. E eu queria que você observasse no verso número 26, quando ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Qual é a resposta? Sim, mas eles já tinham dito isto. E aí o Senhor Jesus Cristo faz algo que é maravilhoso. Ele pega de Gênesis a Malaquias e expõe as escrituras, discorre sobre elas, marcando em cada ponto o que estava relacionado consigo mesmo. A Bíblia lida, a Bíblia explicada e a Bíblia aplicada ao coração. Mas será que o Senhor Jesus Cristo fez isso de qualquer maneira? Não. Observe comigo, por favor, verso número 32. E disseram um ao outro: porventura não o quê? Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Veja, nós temos aqui dois modelos de pregação. Um que não atinge ninguém, mas outro que vai profundamente ao coração, move as entranhas do ser e desperta aquela pessoa para crer mesmo sem ver. O Senhor Jesus Cristo dirigiu os seus discípulos a isso, e nós cremos que aqui houve a ação iluminadora do Santo Espírito de Deus na mente daquele discípulo, quando Cristo então se revelou a eles, e eles entenderam. Meu irmão, de que adianta você ler a Bíblia, portá-la e não crer nela? É um livro, diria alguns, como qualquer outro. Mas o que Cristo queria dos seus discípulos naquela época, e certamente de nós hoje, é que nós saibamos o que a Bíblia diz a seu respeito, sua pessoa e obra, mas que creiamos, mesmo que não vejamos. Fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Verso de número 1. Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, preste bem atenção nisso, a fé
é a certeza de coisas que se o quê? Já viu? Não, porque eu estou o quê? Não vi. E mais, a convicção de fatos que se não viu? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha o exemplo de Moisés, por favor, ainda no capítulo de número 11, verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o quê? O opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? Que receberia quando? Só na vinda de Cristo. Ele via, mas cria. Ele cria, irmãos, que a Escritura foi inspirada por Deus. Ele cria que a Escritura falava acerca da pessoa e obra de Cristo. Ele cria que mesmo sem ver, podia estar certo que aconteceria. Irmão, irmã, quando você faz a leitura dos evangélicos hoje, o que você percebe? Está de acordo com isto aqui? Ou eu preciso ver o milagre para crer naquele que opera milagre? Se a presença física de Cristo fosse a condição para crer, porque ele foi assunto aos céus? Porque ele deixou-nos o seu Espírito, que eu não vejo, mas sei que está aqui pela fé. Sabe por quê, irmãos? Porque ele queria que nessa peregrinação rumo a Jerusalém celestial, nós fôssemos aqueles que creem na sua palavra, e isto nos basta. Pastor, o senhor não crê em milagres? Creio, meu filho. Aqui um. O fato de eu ter sido salvo pelo Senhor é o maior de todos os milagres. Pastor, o senhor crê em cura? Creio, meu filho. Disse amém quando a oração foi feita hoje em prol dos enfermos. Creio, porque a Bíblia fala. Mesmo que eu não veja, eu sei que Deus pode operar, mas se nenhum milagre acontecer, se nada ocorrer, se você vier domingo após domingo e só ver aqui o seu pastor pregando, isso é suficiente para você permanecer firme? Como pastor e talvez como membro de igreja, você já tenha visto pessoas que dizem: olha, essa igreja aqui não tem poder. Não acontece um milagre, eu não vejo as coisas acontecerem. Pois precisaríamos considerar esse texto e entender a centralidade da Escritura na vida de um discípulo, porque é Deus falando. É Deus falando, e isso é o mais importante. Lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, diz: os gregos pedem sabedoria e os judeus pedem sinais.
mas eu não dou nem sabedoria e nem sinal. O que é que eu faço? Eu prego a Cristo e este crucificado. Palavra. Sabe o que é que não pode faltar na sua igreja, nem na sua vida? Não é milagre, não é sinal, é Bíblia. Talvez seja essa a razão de tanta infantilidade, porque nós ficamos atrás de vento de doutrina, querendo descobrir coisas maravilhosas, quando o mais maravilhoso está aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrou-nos isso através desse texto, pois ele podia, como disse agora há pouco, ter se revelado aos discípulos, mas ele não fez. E eu quero que você atente mais uma vez para o fato de que no momento que os discípulos o reconheceram, ele sumiu. E é interessante perceber que a palavra usada por Lucas aqui mostra que ocorreu um sumiço repentino. Da mesma forma como eles viram, ele sumiu. Então, quanto tempo durou esse contato visual? Quem sabe fração de segundos. Mas ele passou o caminho todo, como diz aqui, 60 estádios, só com a palavra. O Senhor Jesus Cristo prometeu que vai voltar. Até lá, o apóstolo Paulo consolou a igreja em Tessalônica da seguinte maneira. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, por favor. Não foi com milagre, já lhe adianto, mas foi como? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm o quê? Esperança. Então a tristeza era o foco aqui a ser tratado. Como é que eu vou tratar a tristeza de um discípulo? Eu vou mostrar alguém que ressuscitou. Vem alguém de lá para cá para mostrar como que é, falar como é. Porque se não vier, eu não creio como será. Não, Paulo não diz isso não. Olha o que ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, veja, a palavra do Senhor, Paulo está falando inspiradamente isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso já aconteceu? Já? Não. Mas ele diz mais: depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se o texto parasse aqui, alguém poderia dizer assim: mas eu não vi. Mas Deus falou. E isto é suficiente para consolar o aflito. Não é sem razão que no verso 18 ele diz: consolai-vos, o quê? Pois uns aos outros, com o quê? Com sinais? Qual é o seu consolo? Vem da palavra. E como se não bastasse, verso número 11 do capítulo 5, ele repete a mesma expressão: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. Como que a igreja é edificada? A palavra. Como também estáis o quê? Fazendo. Pastor, eu não entendi. O senhor explicou que não crer me gera desânimo, que a incredulidade é condenada pelo Senhor, mas ainda não consegui entender. Então abra sua Bíblia em Lucas 16, que eu vou te dar um exemplo que talvez você entenda que não há necessidade de sinais, mas da palavra. Lucas capítulo 16, verso 19. Sabemos dessa parábola: o rico e o Lázaro. O rico morre,
e é sepultado. Lázaro é recebido no seio de Abraão. No inferno, o rico sofrendo, tenta falar com o pai Abraão, primeiro para alívio da sua própria dor, da sua angústia. Ele disse: não pode, você gozou os seus bens em vida, agora Lázaro está gozando aqui os benefícios após a morte, e você o sofrimento. Mas aí tem uma segunda preocupação dessa pessoa, que é o rico. Veja bem, verso número 26. Ele diz: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Agora veja, então replicou: pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de Tor. Qual era o testemunho pedido por esse homem? Manda alguém que ressuscitou lá, porque na hora que a pessoa chegar, Lázaro chegar, eles vão crer e não vão mais querer vir para cá. O que pai Abraão responde? Tá bom, vou mandá-los, ou mandá-lo, para que eles vejam esse sinal. Não é isso. Olha o que o texto diz. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, eles têm o quê? A palavra. Não, pai Abraão, mas ele insistiu: se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Será? Abraão, porém, lhe responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nem a regeneração é com sinal, é com palavra. Você consegue entender agora porque o Senhor Jesus Cristo não apareceu aos discípulos no caminho de Emaús? Porque essa lição precisava ficar registrada na vida deles e na nossa hoje, para que nós entendamos, irmãos, que quando nós cremos nessa palavra, todo desânimo é dissipado, e estaremos obedecendo ao Senhor, demonstrando uma fé viva e verdadeira na palavra do nosso Deus. Querida igreja, irmãos amados, não andem à procura de sinais, não andem à procura de sabedoria, mas creiam na palavra que é pregada todas as semanas aqui deste púlpito. Creiam na palavra de Deus, e isso será suficiente para que você possa seguir até que Cristo volte, ou que Ele o leve para si. Se você está aqui nesta noite enganado, achando que precisa ver para crer, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, porque na verdade você precisa ouvir a voz de Deus. Veja que o Senhor Jesus Cristo, quando se intitula bom pastor, Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, eu as chamo pelo nome, elas ouvem a minha e me. Ele não falou que elas veem os sinais. As ovelhas seguem os sinais? Não, seguem a palavra. Talvez os bodes queiram os sinais, mas se você é ovelha, você vai amar essa palavra, porque você ama o Deus dessa palavra. Antes de ser reformado, você precisa ser bíblico. E um crente bíblico não depende de sinais, mas da voz de Deus. Portanto, que você tenha desejo por ouvir a voz de Deus, aprender dele e andar sempre nos seus caminhos.
Que Deus te abençoe ricamente. Amém.